Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado do leite spot, aquele leite que é comercializado entre as empresas. E também vamos falar do GDT, Global Dairy Trade, aquele leite comercializado em nível mundial. Eu vou falar também do mercado do milho, mercado esse que começa a querer se aquecer em relação aos preços. Vou conversar com Agenor Neto, diretor do Reagro, e vamos falar de um grande evento que vai acontecer em Goiânia. E vamos comentar da relação entre China e Estados Unidos, que começa a querer andar. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do leite spot, aquele leite comercializado entre as empresas. E também nós vamos falar do GDT, Global Dairy Trade, que é aquele leite, aqueles produtos lácteos comercializados em nível mundial. Na primeira quinzena de novembro, o preço médio do leite nacional, o leite spot, foi de R$ 1,97 por litro, registrando uma redução de 25 centavos em relação à quinzena anterior, segundo dados do Milk Point Mercado. Pelo resultado de uma alta oferta de leite no campo e também de um menor apetite na compra de derivados lá na ponta, lá no supermercado, as margens dos produtores e também dos produtos não se apresentam favoráveis por parte da indústria. E isto contribui para uma maior pressão nas cotações do leite spot. De maneira geral, os estados apresentaram queda, ocorrendo de maneira mais acentuadas em Minas Gerais e também Goiás. O cenário de oferta crescente entre a maioria dos players do mundo continua exercendo pressão sobre os preços. E o volume de vendas segue existindo, mas não cresce o suficiente para equilibrar o aumento da oferta, o que é evidenciado pela forte presença dos compradores nos leilões de negociação do GDT. No leilão número 391 da plataforma Global Dairy Trade, realizado no dia 4 de novembro, o preço médio dos produtos negociados foi de 3.768 dólares por tonelada, registrando uma queda de 2,4% no preço, no índice de preço. E esse é o sexto recuo consecutivo nos preços. Com isso, o valor acumula uma redução já de 12,2% ao total das 6 quedas desde janeiro. Ainda assim, mesmo com consumo mantido, a conjuntura de excesso de leite segue pressionando o mercado e as quedas recentes refletem continuidade desse movimento. No mercado interno, o aumento da captação ele tem elevado os estoques das indústrias, resultando na atual sequência de reduções nos preços dos derivados e, paralelamente, o Mercosul também enfrenta um contexto de oferta crescente e consumo estável, sem sinais de expansão. A queda observada no Global Dairy Trade influencia diretamente nossos principais parceiros comerciais, que são Uruguai e Argentina, levando-os a ajustar os preços para baixo, o que pode aumentar a competitividade desses países
e abre espaço para uma maior pressão das exportações em direção ao Brasil. Além disso, o câmbio segue como ponto de atenção com com o dólar abaixo dos 5,40, os produtos importados permanecem mais competitivos em relação aos produtos nacionais. E agora vamos comentar do mercado do milho, mercado esse que começa a querer se aquecer em relação aos preços. Na verdade, os preços do milho seguem em trajetória, vamos dizer assim, ladeira acima, em alta, no mercado interno. A valorização, ela é sustentada pela retração dos vendedores, paridade de exportação elevada e foco dos produtores nas lavouras. Levantamentos dos Centros de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CPEA, apontam que os preços internos do milho continuam em movimento ascendente. A elevação das cotações ela é impulsionada principalmente pela menor oferta do cereal no mercado spot. É uma empresa que vende milho para outra empresa. Segundo o CPEA, muitos produtores reduziram a sua presença nas negociações, voltando a atenção para o andamento das atividades de campo e o desenvolvimento das lavouras. Além disso, a paridade de exportação segue atrativa, contribuindo para o recuo na comercialização interna. A estratégia dos vendedores tem sido liberar novos lotes apenas em situações pontuais, quando há necessidade de caixa imediato ou para liberar espaços nos armazéns. A expectativa por uma valorização adicional também motiva esse comportamento mais conservador. Apesar da pressão de alta, o avanço nos preços só não foi mais expressivo porque parte dos compradores ainda utiliza estoques próprios, evitando novas aquisições em meio às recentes oscilações do mercado. E com a oferta limitada e a expectativa de valorização sustentando a retração dos produtores, o mercado do milho segue pressionado para cima, ainda que moderado pelo consumo de estoques. As informações são do boletim do informativo do CPEA, que monitora semanalmente os movimentos do setor milho. E agora vamos comentar do mercado do leite, mais uma vez. Vamos dar uma viajada sobre esse setor que está vivendo momentos complicados. Na semana passada, como nós já falamos, do Conceleite, lá do Rio Grande do Sul, que anunciou um movimento conjunto entre produtores, indústrias e lideranças do setor lácteo para conter os impactos da importação excessiva de leite, vem desequilibrando o mercado e ameaçando a sustentabilidade da cadeia produtiva no Brasil. E por incrível que pareça, vários produtores, principalmente pequenos e médios, já deixaram a cadeia produtiva do leite e tem muita gente que, pelo andar da carruagem, vai ter que parar de produzir leite porque o que eles estão recebendo não paga o custo de produção. Infelizmente, essa é a situação que nós estamos vivendo hoje. Para produzir 1 litro de leite aqui no Brasil, sai muito mais caro do que você comprar lá da Argentina ou do Uruguai. E essa iniciativa, divulgada agora pelo Conceleite, formalizou, como nós já falamos, 3 pedidos urgentes ao governo federal. Mas, infelizmente, entra ano, sai ano e a coisa continua do mesmo jeito. O setor produtivo leiteiro, infelizmente, até hoje, não conseguiram ainda formar algo que pudesse fazer com que essa atividade ela desse um retorno positivo
principalmente para o pequeno e médio produtor. A primeira proposta que foi enviada ao governo federal prevê incentivo fiscal às indústrias que priorizem a compra de leite em pó nacional, buscando equilibrar a competição com um produto importado. Atualmente, é mais atrativo nós comprarmos produtos de fora do que comprar aqui dentro, devido à alta carga de impostos que, infelizmente, todo empresário, independente se é do agro ou não, está pagando aqui no nosso país e está tentando sobreviver e manter a sua porta do seu estabelecimento aberta. Infelizmente, mais impostos virão e, principalmente, essa nova entrada de impostos do governo federal a partir do próximo ano, com certeza absoluta, vai pisar ainda muito mais no produtor. A cadeia produtiva do leite enfrenta uma crise grave, agravada pelo início da safra, que começa agora, as chuvas estão voltando e, consequentemente, tem aumento da produção de leite. E isso faz com que, mais uma vez, o setor venha pagar um alto preço para produzir. Trocando tudo isso em miúdos, só para você entender, hoje, nesse momento agora, não compensa produzir leite. Os produtores estão endividados, alto custos de produção e o preço que nós recebemos de 1 litro de leite, infelizmente, não paga o custo e está onerando muito e prejudicando a cadeia produtiva como um todo. E agora vamos comentar da relação comercial entre China e Estados Unidos, que começa a querer andar. A trégua parcial entre China e Estados Unidos reacendeu o otimismo nos mercados mundiais e trouxe alívio para o setor do agronegócio. Durante o encontro entre Donald Trump e Xi Jinping, lá na cúpula da APEC, que aconteceu lá na Coreia do Sul, os dois países sinalizaram uma reaproximação diplomática com novos compromissos de compra e redução de tarifas comerciais. Pequim se prometeu a adquirir 12 milhões de toneladas de soja lá dos Estados Unidos ainda neste ano e 25 milhões de toneladas anuais pelos próximos 3 anos. Enquanto os Estados Unidos, eles vão reduzir as tarifas sobre produtos chineses de 60% para 47%. A notícia impulsionou as cotações da Bolsa de Chicago, que reverteram as quedas do início do pregão e encerraram o dia em alta, refletindo, vamos dizer assim, sentimento de confiança com a possibilidade de estabilidade nas relações comerciais entre as duas maiores economias do mundo. O adiamento por parte da China das restrições às exportações de terras raras por 12 meses também ajudou a reduzir tensões no comércio internacional. Essa trégua tende a aliviar momentaneamente os produtores norte-americanos e sustentar as cotações internacionais, mas pode gerar pressão sobre os prêmios pagos aqui no Brasil. Ieda Monteiro, ela é analista de inteligência e estratégia da Beyond Agro. E ela destaca que o foco para o produtor brasileiro deve ser o monitoramento atento do mercado físico e financeiro, avaliando oportunidades de fixação de preços para manter margens competitivas diante da nova dinâmica comercial. A sinalização é positiva, mas ainda limitada. Essa trégua tende a aliviar momentaneamente os produtores norte-americanos e trazer estabilidade às cotações internacionais. O compromisso da China em adquirir o volume que ainda falta para sua cobertura anual, próxima de 10 milhões de toneladas, tende a sustentar o mercado no curto prazo e aliviar a pressão sobre Chicago. Para o Brasil, o foco segue em monitorar os prêmios
e oportunidades de fixação, mantendo o equilíbrio entre o físico e o financeiro para garantir margens competitivas. E agora vamos falar do setor de mineração, mais específico da produção de potássio aqui no Brasil. A empresa ou a empresária Valery Batista, ela é irmã dos empresários Wesley e Joesley Batista, do grupo JF, da Friboi JBS. E a Valery liderou a aquisição da única mina de potássio em atividade no Brasil, localizada em Rosário do Catete, em Sergipe. Essa empresa, ela foi comprada da multinacional Mosaic Fertilizantes pela VL Holding, empresa do grupo, por 27 milhões de dólares, incluindo pagamentos escalonados e a assunção de obrigações ambientais estimadas em 22 milhões de dólares. Com essa operação, o complexo mineiro-químico Taquari Vassouras passa a ser controlada pela Stratos Mineração, que é um braço da VL Holding, que também é do grupo JBS, que pretende ampliar a produção nacional de cloreto de potássio, insumo vital. Eu disse insumo vital para o agronegócio brasileiro. Atualmente, o Brasil importa mais de 90% do potássio que consome, tornando a transação um marco estratégico na busca por autonomia agrícola e redução da dependência externa de fertilizantes. A nova gestão deve investir em tecnologia de extração, logística e sustentabilidade, com foco em atender diretamente produtores rurais e promover maior competitividade do setor de insumos agrícolas. A entrada da família Batista nesse segmento reforça o protagonismo do grupo em setores-chave da economia brasileira, com presença direta na cadeia de fertilizantes, elemento crucial para a segurança alimentar e fortalecimento da produção nacional. E depois do intervalo eu vou conversar com Agenor Neto. Ele é diretor da Reagro e nós vamos falar de um grande evento que vai acontecer em Goiânia. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Agenor Neto. O Agenor Neto, ele é o diretor da Reagro, do Reagro. E nós vamos falar de um mega evento que vai acontecer em Goiânia agora, neste mês. Agenor Neto, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Bom dia, Toninho, tudo ótimo, sempre uma satisfação estar aqui com vocês e participar do seu programa. O Agenor Neto é conhecido assim no meio como Neto, então nós vamos falar Neto. Neto, me fala desse evento, da importância desse evento. Dá uma viajada nesse evento. Positivo, Toninho, um evento fantástico, como você falou, é um evento de altíssimo nível, com palestrantes, instrutores, que tem muita vivência da pecuária de corte. Então, como é que é o formato desse evento? Uma imersão de 3 dias. Nesses 3 dias, Toninho, nós vamos falar de temas ligados à gestão do negócio. Então, é a nossa imersão com foco na gestão estratégica da fazenda lucrativa, que conta com a participação assim, de profissionais de primeiro nome mesmo. Então, nós vamos ter durante esses 3 dias a abordagem do mercado. Então, o que hoje
a indústria da carne busca no perfil aí dos animais abatidos e o que ela busca para o futuro também. Nós vamos falar sobre gestão de indicadores, benchmark na pecuária de corte e também as boas práticas, né, que estão gerando resultado nas principais fazendas aí país afora, em especial nas fazendas mais lucrativas. Vamos falar do empreendedorismo também, um empreendedorismo na atividade de corte. Então, vamos trazer o exemplo aí do Máximos Feedlot, né? Que é hoje um dos maiores confinamentos de gado de corte do Brasil. Esse ano eles devem fechar em torno de 100 mil bois, entre bois próprios e de terceiros, e eles vão trazer a visão empreendedora que moveu os 3 sócios a construírem esse negócio. E, por fim, nós vamos ter também uma abordagem muito focada na parte da construção da sucessão, da continuidade da empresa familiar no agro, em especial pensando em fazendas de pecuária de corte. Então, serão temas bastante relevantes e temas que realmente impactam a gestão do negócio, a gestão e os resultados. Tá. Os dias, quando é que vai acontecer esse evento? Toninho, de 26 a 28 de novembro, né, agora, nós vamos realizá-lo no Castros Parque Hotel. Então, serão 3 dias. E o que eu acho que é mais ajeitado, um ponto que eu gostaria de ressaltar. A gente vê pela foto aí a turma que vai estar participando, mas não custa reforçar os nomes. Então, aí na parte de mercado, nós vamos ter o Fabiano Tito Rosa trazendo essa visão do que a indústria busca hoje e o que ela pretende para o futuro. Na parte aí do empreendedorismo, na pecuária de corte, o Diego Palucci e o Bruno Gotardi são sócios do Neto Sartor, no Máximos Feedlot, e também 2 nomes aí muito relevantes, Antônio Schacker, né, falando aí da visão dos indicadores das boas práticas, e o Mauro Rosales, da equipe do Reagro, abordando a sucessão. Então, são nomes de peso que vivem a gestão no dia a dia. Neto, quem quiser participar desse evento, como que faz? As pessoas que tiverem interesse em participar desse evento podem mandar uma mensagem diretamente para mim, tá? Então, eu vou deixar aqui o meu contato rapidamente, DDD 31, número 98420-5802. DDD 31, 98420-5802. Eu estarei à disposição, ou no site do Reagro a gente também tem uma página dedicada ao evento Gestão da Fazenda Lucrativa. Então, procurando Gestão da Fazenda Lucrativa, Reagro, vai nos encontrar aí também na internet. Bom, você que está nos acompanhando, se quiser participar desse mega evento, pode ter certeza absoluta, é um mega evento mesmo. Dia 26, 27 e 28 de novembro, acesse o telefone DDD 31 98420-5802. Ou então você entra lá no Google, põe Reagro, tá? E você vai encontrar tudo que você precisa sobre esse evento. Agenor Neto, diretor do Reagro, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado mesmo, e nós vamos dar uma passada por lá, pode ter certeza absoluta. Um grande abraço. Um abraço, Toninho. Com certeza você é nosso convidado de honra para fazer uma boa cobertura lá do nosso evento, viu? Muito obrigado. Falou, meu irmão. Obrigado. Um abraço, Neto. Outro. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. A felicidade mais elevada é aquela que corrige os nossos defeitos e equilibra as nossas debilidades. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.